E aí, pessoal, tudo bem? Hoje é a parte 2 da nossa aula de mentoria, tá? Não diria nem que é uma aula, para não ficar chato, mas do nosso segundo encontro, tá bom? Hoje é perfil de investidor, perguntas e respostas daquilo que eu já passei e algumas ideias de negócio, tá? E perguntas e respostas sobre negócios que dá para você aplicar no seu dia a dia para te gerar mais renda, ó, que legal. Como é que isso funciona na prática? Perfil do investidor, por que eu preciso saber qual é o meu perfil de investidor? É o seguinte, imagina que eu fiz um investimento em ações. Falei com o meu gerente do banco e ele falou assim, eu tenho um investimento aqui muito bom para o senhor em ações, o seu patrimônio vai explodir e você vai se dar bem. E aí você olha assim e fala, o Jornal Nacional é hoje. E o Jornal Nacional fala o seguinte, Ibovespa caiu 5 mil pontos. 3%, 5%, aí você fala assim, deixa eu ver como é que estão meus investimentos. E aí, tá o investimento em queda, aquela palpitação, tudo. Ah, meu Deus, meu dinheiro indo embora, meu dinheiro sofrido. Gerente, como é que tá? Não, isso aqui é momentâneo, e aí despenca mais um pouco e tudo mais. E você tá ali passando mal, se sentindo mal, vai lá e fala assim, eu quero que venda tudo e bote o dinheiro na minha conta. Aí você botou 20 e tirou 15 mil. Já fica triste, aquela coisa toda. Ou então você precisa fazer um investimento e aí você coloca ali na renda fixa, tá? Então, assim, esse Tesouro Selic aqui é seguro, vou botar aqui. E a gente fala, não, esse aqui é um bom investimento, vai fazer o seu patrimônio crescer. E aí tá ali passando os meses e você olha e fala assim, olha, não tá crescendo como eu espero, eu não tô vendo aqui o negócio render, não tá caindo um dinheiro aqui a mais na minha conta. E você fala pro seu gerente, não vende esse negócio, e aí você já paga o imposto de renda a mais sem necessidade e já fica mal também. É por isso que você precisa saber do seu perfil de investidor. Quais são eles? Conservador é aquela pessoa que busca o crescimento da receita, seu dinheiro ali, mas não importa que seja devagar, é uma pessoa que está ligada ali à segurança. Um moderado, tá? Que é aquela pessoa que tem um pé na renda fixa, um pé na renda variável, fazendo o seu pezinho de meia e se aventurando em receber mais. E a pessoa que é agressiva, que tem 1001 planos, escolhe as empresas às vezes que estão em queda maior e que podem ter ali uma subida às vezes, tá certo? Estão dispostos a tomar mais risco. Esses são os três perfis. Mas Henrique, como é que eu vou descobrir qual é o meu perfil de investidor, tá? Você descobre fazendo teste. Toda vez que você for abrir uma conta na corretora, você vai fazer um teste, vai responder ali algumas perguntas e a corretora vai te dar o seu perfil de investidor. Por exemplo, quer ver uma coisa legal? Eu gosto de tomar bastante risco. Entretanto, o meu perfil de investidor é moderado. Por que é moderado, Henrique, se você gosta de tomar risco? É porque é o seguinte, eu sou uma pessoa desempregada, não tenho emprego, não tenho ali um dinheiro que cai no mês a mês, até o quinto dia útil. Então, como eu sou uma pessoa desempregada, que tem um negócio, tem empresa, eu tenho que ter uma reserva de emergência. Por exemplo, eu tenho um negócio com uma financeira. Se o governo altera as regras, tá certo? Se o governo altera as regras, como já alterou, e impacta nos meus negócios, eu não consigo mais fazer liberação de crédito. Como é que a gente faz? Você está sem dinheiro, você vai precisar pagar seu aluguel, sua água, seu gás, sua comida, sua gasolina. Você precisa ter uma reserva de emergência. Você precisa ter uma reserva de oportunidade. Para isso que ela serve. Eu vou entrar num cartão de crédito da vida. Não, entra numa reserva de emergência. Pega ali um dinheirinho, R$200, R$300, R$400. Você não vai precisar tomar crédito ou correr do risco de um endividamento se você tiver uma reserva de emergência. Entendeu? E um pedaço também dos meus investimentos está em renda variável. No que? Com foco em quê? Dividendos. Existe foco em dividendos, existe foco em crescimento. Tá? São dois tipos, duas mentalidades de investimento diferentes. Você tem que saber qual que se encaixa melhor para você. Você precisa saber qual é o seu perfil de investidor e o que você espera dos seus investimentos. Tá certo? Tem gente que não se adapta à bolsa.
mas se adapta a outros tipos de investimento, tá bom? Então isso são coisas importantes. Sem isso, você vai acabar se enrolando na hora de investir. Não vai fazer os melhores investimentos. Isso é importante. Tá certo? Eu demorei a entender isso. Por exemplo, que investimento em ações são para crescimento, algumas são para crescimento, outras são para dividendos, outros são para proteção. Tudo isso você tem que ter o conhecimento, tá certo? Para poder investir melhor, investir com qualidade, ter até um retorno melhor às vezes, tá certo? Então fique atento com isso. Se você não sabe ainda que tipo de investimento você busca por longo prazo, tá? É bom você vir para a mentoria. Outro ponto importante, tá? Antes que eu me esqueça. O tempo, ele favorece os investimentos. Investimento, tá? Enriquecimento é tempo, tá? O que acontece? Você vê ali muitas vezes pessoas que têm negócio, passam o primeiro ano muito difícil, segundo ano muito difícil, terceiro ano muito difícil, no quarto ano desabrocha, começa a fazer bastante dinheiro. Os investimentos também funcionam assim, eles são uma bolinha de neve, tá certo? Como é que começa a bolinha de neve? A bolinha de neve você pega ela, faz ali uma bolinha e joga, e ela vai rodando, rodando, rodando até que ela vai ficando maior, tá? E aí você vê, fala assim, meu Deus, é tudo isso que eu recebo agora em dividendos, meu Deus, valorizou tudo isso das minhas empresas. Até mesmo na renda fixa, pô, coloquei 1.000, tirei 1.100 no primeiro ano. Pô, segundo ano também, botei mais 1.000 e já tirei, de vez de ser um inicial de 1.000, colocou 2.100, entende? São bolas de neve, são criações, o tempo favorece. Se você não quer dar tempo ao investimento, dificilmente você vai ter ali um ganho real, tá? Outra coisa que você tem que saber diferenciar na sua vida, tá? Você pode ter dois tipos de renda. A renda passiva e a renda ativa, tá? Olha que legal. Um belo dia eu recebi uma indicação de um rapaz que esteve na mentoria comigo. Ótimo investidor. Um abraço para ele. E ele me indicou um proprietário de um negócio de transporte, tá? E ele chegou para mim e disse assim, olha Henrique, eu tô estagnado, a minha empresa não cresce mais que esse valor aqui. Eu tenho meu salário, o que eu retiro para mim é de 7 mil reais. Eu tenho interesse em construir um terreno, construir dentro de um terreno, fazer a aquisição e a construção. Quanto tempo vai demorar se eu estiver investindo? Algo em torno de 1.500, tá? E aí ele falou assim, eu não gosto de me expor ao risco, eu não tenho aversão a investimentos em renda variável, tá certo? Eu não quero pegar crédito, olha só que legal. Eu quero fazer só com o meu dinheiro. E eu disse assim para ele, são 10 anos. Ele falou assim, como assim são 10 anos? Eu falei, olha, se você investir esse valor na renda fixa, essa taxa de 10% aqui vai demorar aí uns 10 anos. 10 anos para você juntar o dinheiro que você precisa para construir nesse terreno aqui o que você quer. Ele ficou bravo. Só que o que ele não conseguia entender? Ele falou assim, não, mas e se eu colocar aqui para fazer um negócio, rodar um frete, não sei o que, eu vou ter mais dinheiro, vou ter um retorno maior. Tudo bem. Ele não está errado nessa questão, tá? Muita gente acha que 10% é pouco, 10% é muito, tá? 10% é realmente muito. Você não tem juros assim nos Estados Unidos, você não tem juros assim na Europa, tá? Então fique atento, 10% é muito. Só que o que ele não conseguia distinguir? Ele não conseguia distinguir a renda ativa dele, que era ele precisava estar ali na empresa dele gerenciando, fazendo, correndo atrás de freteiro, de caminhão, do frete e tudo mais. E isso tomava tempo dele, corria riscos para a renda passiva dele ali, tá certo? Essa renda passiva dele, ele ia botar o dinheiro dele ali durante um ano e ia retirar um valor acrescido, tá? Aquilo ali ia botar dinheiro no bolso dele, independente do imposto de renda, tudo mais, ia botar ali dinheiro no bolso dele, tá? É igual você ser sócio de um negócio.
Quer ver uma coisa? Você é sócio de um negócio, tá? Por exemplo, eu tenho parceria em um outro negocinho, coisa pequena. Você recebe um valor, às vezes, por fazer uma indicação ou por fazer uma parte do trabalho. É pouco. Só que toma muito pouco tempo. Nem posso considerar isso uma renda ativa, só uma rendinha passiva. Quer ver um exemplo de renda passiva legal? Quem escreve e-book. Pô, Henrique, escrever e-book dá certo? Dá certo, você coloca lá para vender, vende. Eu vendi, sei lá, 10 e-books esse mês. A R$ 9,90 deu R$ 100. Primeiro mês deu R$ 100, segundo mês mais 100, terceiro mês 100, quarto mês 200. Quando você vai ver no fim do ano tem lá 1.500, 2.000. Qual foi o seu esforço? Nenhum. Tá certo? Então, aprenda a diferenciar a renda ativa da renda passiva, aquela que você ganha quando você está dormindo, dividendo, e-book que você cria, curso que você cria e deixa lá. Tudo isso daí é renda passiva. Tá certo? Ai. O que mais que a gente tem aqui de pergunta? Quando se é novo, comprar casa ou carro? Tá? Essa foi legal. A pessoa já tinha um ganho ali, tá? E queria saber se comprava o carro ou a casa primeiro. Eu sugiro comprar a casa sempre. Henrique, por que comprar a casa primeiro? É porque é o seguinte, quando você compra a casa, tá certo? Você já adquire um imóvel que você pode enfiar alguém ali dentro, vai te pagar a parcela, vai te pagar o reajuste, tá certo? De inflação pelo IPCA ou pelo índice que você escolher, tá bom? E ainda pode te dar um dinheirinho a mais, tá certo? Henrique, como que você faria a aquisição dessa casa? Eu tenho aqui um dinheiro, tenho aqui R$ 15.000, R$ 20.000 para fazer a aquisição de um bem. Como é que eu faria? Eu faria da seguinte forma: consórcio, carta de crédito. Em especial se eu for jovem, se eu não tiver filho, se eu estiver morando com a família, nem me mudaria, deixaria para aluguel. Ah, mas por quê? Porque você vai comprar usando o dinheiro dos outros, vai botar alguém para pagar a parcela para você, tá certo? E vai adquirir o bem. Se ficar vago, você tem como pagar a parcela porque você ainda não tem endividamento. Você ainda não tem despesa fundamental, que é filho, aluguel de casa, parcela de carro. Então, por isso, eu escolheria a casa. Tá certo? Vamos ver aqui o que mais que a gente tem. 20 mil e só 2 mil investido. Seguinte, uma vez peguei um caso e é interessante porque a pessoa já tinha 20 mil guardado e não aplicava. Ela deixava R$ 20.000 na poupança. Aplicou cerca de R$ 1.000, R$ 2.000. R$ 2.000. Deve estar ainda gerando dividendos. Mas no primeiro ano foi bom que já gerou algo em torno de 200 e pouco de dividendo. Isso foi uns 2 anos atrás. E isso tava ruim. Tava ruim, tá certo? Então, assim, tem que ficar atento. Não pode deixar dinheiro parado lá no banco. Porque dinheiro parado no banco, você vai deixar de ganhar. O que eu faria com esses 20 mil? Primeira coisa, né, se eu não tenho filho, se eu moro com pai e mãe, eu faço aquisição de imóvel para aluguel. Primeira coisa, tá? No longo prazo tem a valorização do imóvel, você pode efetuar a venda, você tem alguém pagando a parcela por você, você tem o reajuste, tá? Tem todas essas questões. Pô, Henrique, você é um cara que não é a favor de comprar casa. Não sou a favor de comprar casa para você, tá? Ah, eu vou comprar aqui essa casa e vou morar nela. Então você vai ter ali, quer ver uma coisa? Quando você compra uma casa, você tem o custo de IPTU, aumento da parcela, se você adquiriu por consórcio, tem os juros de financiamento, tá certo? Quem tá pagando é você começa a ter uma série de despesas, tá? Como água, luz, telefone, e às vezes você não tá preparado para fazer o pagamento desses custos. Aí você tem parcela de carro, aí você tem combustível, você tem gasto com mercado, geladeira, fogão, móveis planejados, pá, quando você vê, rapidinho você se endividou ou se estagnou, tá certo? Vamos ver aqui o que mais que a gente tem. Ganhando R$ 7.000 endividado.
A pessoa não está bem endividada, ela está estagnada, tá certo? O que ela fez? Ela pegou o bendito cartão de crédito e começou a usar. Porque veja bem, no primeiro mês que você usa o cartão de crédito, onde que está o erro fundamental? Primeiro mês, você vai usar, você tem 2 mil no banco. Aí você fala assim, bom, eu vou pegar esses 2 mil aqui e não vou gastar ele, vou usar o meu cartão de crédito. Aí você usa 2 mil reais do cartão de crédito. Aí você usa 2 mil reais que você tinha no banco. Então você usou 4 mil reais. No outro mês, você vai pagar já 2 mil reais. Ou seja, esse 2 mil que estava sobrando serviu para pagar o cartão de crédito. Começa seus problemas financeiros aí. Tá certo? Cara, se você não tem renda diversa, se você não tá jogando o jogo para enriquecer, tá? Fique longe do cartão de crédito. Ou então não gaste o valor desse mês e o cartão de crédito. Segura o valor desse mês, gasta o cartão de crédito e no outro mês você paga ele. Tem uma diferença aí, tá? Ficou claro isso? Espero que sim. Vamos lá, o que mais que a gente tem aqui? 30 mil guardados e mais um dinheiro para investir no mês a mês. Tá? O que acontece? Como é que eu faço a divisão dessa grana? A primeira coisa que eu vou fazer é deixar 10 mil reais, tá? Vai ser um pouquinho diferente do que eu respondi pra pessoa na época. A primeira coisa que eu faria é 10 mil reais ali para reserva de emergência, porque eu nunca sei o que pode ou não acontecer. Para uma pessoa que tem um valor alto mês a mês, 1.000, 1.500 reais para investir, a gente nunca sabe qual é o tamanho do estrago que ela pode ter financeiramente, tá? Então 10 mil seria para reserva de emergência. 20 mil reais eu faria o seguinte, eu dividiria 10 mil reais para ações de dividendos, tá? Que ações? Bom, aí vocês vão ter que entrar para a mentoria para saber. Não tem jeito, não tem como explicar aqui. E aí você teria mais 10 mil para duas situações, tá? Duas situações. Ou você vai usar esses 10 mil para ações de crescimento, ou você vai dar start 10 mil, tá? Somente para proteção financeira. Como assim? Ações que não estão no Brasil. Seja por ETF, eu prefiro os ETFs, tá? Quando eu não tenho, vamos supor o seguinte, se eu não tiver 1 milhão de reais, 2 milhões de reais para mandar para fora, ou com o intuito de tirar um green card, para mim não faz sentido, porque a legislação lá de fora é diferente, tá? Então você vai ter que ter ali um propósito maior, colocando seu dinheiro para fora, além da defesa dele. Então eu faria ou a proteção com ETFs, tá, ligados a dólar, ou eu faria proteção ali, faria investimento em ações mais tranquilas, tá? Que já estão na ponta, são de empresas estabilizadas, não estão assim se desenvolvendo ainda, são mais firmes. E o que eu faria com os R$ 1.500? Ação de dividendo. Por que ação de dividendo? Hein? Vamos supor o seguinte, eu como uma pessoa desempregada, preciso ter renda. E eu não quero me aposentar dependendo do INSS. Tá certo? Então eu vou lá e compro dividendos que vão me pagar mês a mês. Em algum ponto da minha vida eu vou olhar e vou dizer assim, tá bom, chega. Não preciso mais reinvestir, vou só usar. Tá certo? O que mais que tem aqui? Vamos ver aqui. Essa aqui não, essa aqui não. Deixa eu ver aqui. Isso aqui é interessante. O que não fazer com o meu primeiro salário? O que eu não faria com o meu primeiro salário que eu fiz? Tá? O que eu não faria? Eu não começaria a pagar despesas que não são fundamentais. Tipo, vou comprar aqui um pay-per-view de 200, vou começar a assumir coisas ou parcelas desnecessárias, tá certo? Por que eu não faria isso? A primeira coisa que eu faria com o meu salário é, hoje, olhar e ver quais são as possibilidades de negócio para crescimento. Já que eu já posso começar a colocar esse dinheiro, fazer uma reserva. Tá bom? Seu primeiro salário serve para isso. Investimento em aprendizado ali e investimento
futuro. Só isso que eu não faria. Não gastaria com cartão de crédito e não teria gasto desnecessário, tá? Um gasto pesado, que tome mais de 30%, 40%, tá? Mas isso é o que ninguém vai te contar. Tinha uma coisa besta com o primeiro salário, comprar carro, isso e aquilo, não sabia lidar direito ainda com o dinheiro, já saí fazendo isso, tá bom? O que mais que tem aqui? Isso aqui foi interessante. Isso aqui a gente ainda tá tratando, tá certo? Um negócio só, a pessoa tem só uma fonte de renda, uma empresa, tá certo? Traz muito dinheiro, mas não tem nada investido. Cara, isso aqui é fatal para a pessoa. Porque se você tem uma empresa em um segmento e acontece qualquer coisa que afete esse segmento, tá? E todos os segmentos eles podem ser afetados pela questão política, tá bom? Fiquem atentos a isso. Ah, mas não, estou te falando a realidade. Todo segmento pode ser afetado pela questão política, tá bom? Primeira coisa, fechou o mês, 10, 15% reserva de emergência, reserva de oportunidade, tá? Comece a olhar outros modelos de negócio, tá bom? Por quê? Assim você vai ter outra fonte de renda, vai ter uma reserva de emergência, vai poder ali criar uma fonte de renda passiva, seja com dividendo, seja com isso, seja com aquilo, tá certo? Vamos ver aqui. O que mais? Essa aqui foi legal. O que eu acho de chato em gastar o dinheiro para se divertir? Pô, é o seguinte, tudo que é demais faz mal, tá? Isso aqui a pessoa tava falando de comprar roupa, sair pra festinha, comer o que quiser quando quiser e tudo mais, e qual era o que eu achava de errado nisso. Demorei para achar alguma coisa de errado, hoje eu já acho assim extremamente errado. Então, o que vai acontecer? Você vai viver ali pra se divertir, não tem futuro. Só que aí acontece duas coisas. Você vai ter que estar tá sempre trabalhando, tá? E você não vai poder realmente alcançar algo maior, tá? Então você tem essas duas questões. Se você parar de trabalhar, você automaticamente está endividado. Você está sempre endividado. Você dificilmente vai conseguir montar um plano para o futuro se você não mudar os seus hábitos. E aí você se enrola, tá? Vamos aqui para a próxima. Tá, olha só. Pessoa que faz serviços físicos e de transportes, tá? O que acontece? Qual que é o grande lance de quem trabalha ali como ajudante, como vamos supor assim, marido de aluguel, que faz transporte de mudança e tudo mais. Tá? Qual que é o grande lance disso? Se você quebrar um dedo, você já não tem mais o que fazer. Então a gente volta àquela máxima, reserva de emergência, não deixa ela parada, dê um direcionamento, tá certo? Busque ali um ou outro dividendo, tá bom? As coisas que eu mais vi no meu negócio são gente que ganha bem e tá estagnada, tá? Gente que acha que ganha pouco e que não tem como investir. Por exemplo, minha carteira de dividendos, a maioria das ações custa menos de R$30. Olha que legal. Então você já pode estar fazendo a aquisição, tá? Gente que ganha pouco e acha que não dá para investir. E pessoas que realmente ganham muito bem, mas que estão presas, limitadas a um negócio, tá? Ou que não sabem como fazer de uma outra renda. A gente tem que ficar muito atento com isso, porque senão a gente fica limitado, tá? Henrique, por que você fala tanto de negócios e outras rendas? O que você prefere? Por exemplo, criar uma renda passiva, algo que custe R$100, que você venda, tá? E fechar o ano ali com 4 mil, 5 mil reais a mais, ou ficar no 0 a 0, naquilo que você ganha na carteira ou no que quer que seja. Eu realmente prefiro estar sempre ganhando mais e tendo uma forma de expandir esse ganho.
Por quê? Porque eu vou ter que sempre trabalhar. E a não ser que eu queira ser um dependente do governo, que eu não quero, tá? Me quebra. Eu prefiro investir. Vamos ver aqui, vamos ver se tem tempo aqui para mais umazinha pra gente ver. Ah, aqui, essa aqui foi legal. Por que eu não voltava a trabalhar e fazia outros negócios? Isso foi uma pergunta que me pegou durante um tempo. É assim, ó. Quanto mais eu invisto o meu tempo naquilo que eu quero desenvolver, mais aquilo desenvolve, tá? Eu não teria problema nenhum, por exemplo, de fazer um concurso público e continuar paralelamente com os meus negócios, só que eu não posso. Eles vão mandar eu fechar tudo para ser concursado. E se eu for ser CLT, vai acontecer provavelmente o mesmo. Entendeu? Mas nunca, sempre estou aberto a parceria de empresa e tudo mais. Mas é difícil. Gente, olha só. Hoje o tempo está curto e eu vou deixar assim. Quem quiser vir para a mentoria, vocês vão ver ali uma mudança no mindset, na forma de encarar as suas situações financeiras, tá bom? Vão acabar naturalmente, inevitavelmente, tendo mais de R$ 1 milhão se seguir pequenas mudanças, tá certo? Obrigado. Talvez eu faça outro vídeo desse, dando exemplos práticos e de mudanças, tá? Mas é isso, boa noite e a gente se vê do outro lado na mentoria.